Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais. Vou pedir, então, neste momento, bastante concentração, telefones no silencioso, e vai ser um dia muito produtivo. A nossa primeira atividade desta manhã é acompanhar a mensagem do senhor Angel Riguet, que é presidente da Confederação Internacional dos Sindicatos Tributários, do qual a APIT faz parte. Vamos acompanhá-lo. Desde la COLTIP, queridos compañeros, la Confederación Internacional de Trabajadores de Ingresos Públicos, queremos hacer llegar nuestros saludos y felicitaciones a las entidades y a las organizaciones participantes del 9º Congreso Luso Brasileño de Auditores Fiscales, que se realiza en la Universidad de Coimbra. El tema de este congreso, un sistema tributario global e inclusivo que promueva la justicia social y el crecimiento económico sostenible, es sin duda una verdadera síntesis de los objetivos que compartimos los trabajadores de fiscalización y recaudación de las agencias tributarias de nuestros países. Nuestro trabajo no acaba solo en el cumplimiento de lo normado por las leyes tributarias. Nosotros, como trabajadores y funcionarios, asumimos el deber de proponer la implementación de sistemas tributarios más justos y equitativos, donde la inclusión social y el crecimiento económico caminen juntos de la mano. Por eso, la lucha contra la evasión y el contrabando no serán eficaces si no se tiene en cuenta la opinión y la experiencia de los trabajadores fiscales, tanto tributarios como aduaneros. En el mundo actual se produjo una gran concentración de la riqueza que se manifiesta en las grandes empresas globales, las que han adquirido un poder que condiciona las políticas soberanas que dictan los gobiernos nacionales para el progreso de sus pueblos. Y a esta altura del siglo XXI, y con el nivel de información existente, las grandes corporaciones transnacionales sigan operando sus ganancias en jurisdicciones de alta opacidad o directamente en guaridas o paraísos fiscales, impone al concierto de naciones un acuerdo fiscal que permita el crecimiento sostenible de sus economías, evitando la transferencia de estos destinos de la renta extraordinaria que obtienen. Este Congreso tributario de altísimo nivel que están teniendo, de altísimo nivel académico, profesional y de gestión públicas, es nuevamente, sin dudas, de significativa importancia por todos los temas que se tratan, los que con absoluta actualidad son del ejercicio de nuestra labor como funcionarios. Queremos agradecer especialmente la invitación que nos han hecho a participar de este evento a nuestros compañeros de APIT Portugal y de FENAFISCO Brasil, que son afiliados activos de nuestra confederación. Estimados colegas y compañeros, reafirmamos como objetivo y principio global la justicia fiscal, porque sin justicia fiscal no vamos a tener ni justicia social ni justicia ambiental, que es lo que estamos persiguiendo como evolución de nuestra sociedad. Las futuras generaciones de dirigentes, nuestros hijos, nos piden por el cuidado de la casa común y por el sano desarrollo social. Ese es nuestro actual desafío. Compañeros, con su experiencia, capacidad y decisión, sabemos que estamos por el buen camino. Sabemos del éxito de este Congreso, por lo tanto, solo nos queda felicitarlos nuevamente por este gran evento. Muito bem. Eu convido os congressistas para um debate sobre tributação do rendimento individual. Este painel será dividido em duas partes. A primeira apresentação, nesta primeira apresentação, contamos com as presenças em um painel 100% português, de Xavier de Basto, da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Do senhor Ricardo Cabral, do Instituto Superior de Economia e Gestão. E de Eva Dias Costa, da Law Academy. Permitam-me apresentar a mediadora.
A mediadora deste primeiro painel será a doutora Catarina Zuccaro, que é fundadora da CZA Advogados, dedicando-se intensamente ao direito internacional e aos direitos humanos. Ela é mestre em Direito Internacional e Direitos Humanos, área na qual desenvolveu um profundo conhecimento, especialmente em temas relacionados à nacionalidade, direito empresarial e investimentos. Seu trabalho também exemplifica o compromisso com a igualdade e a justiça, pilares que guiam a sua trajetória profissional. Doutora Catarina, por favor. Muito obrigada, bom dia a todos. É com honra que iniciamos aqui esse painel hoje, com a presença dos 3 ilustres convidados, que passo aqui a falar um pouco sobre. Dr. Xavier de Basto, de 1961 a 1974, ensinou Economia Política e Direito Fiscal na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. E de 1974 até 2004, ensinou as disciplinas de Fiscalidade e de Harmonização Fiscal na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Foi membro de várias comissões oficiais de reforma fiscal, em especial a Comissão de Reforma Fiscal de 1989 e a Comissão de Desenvolvimento da Reforma Fiscal de 1996. Presidiu a Comissão do Imposto sobre Valor Acrescentado de 1980 a 1985, que estudou problemas na introdução no sistema fiscal português, do Sistema Comum Europeu de IVA e conduziu a nível técnico a negociação com a Comissão Europeia em matéria de IVA, preparando a legislação portuguesa sobre a matéria. Tem livros publicados e artigos sobre fiscalidade e direito fiscal, especialmente sobre IVA e IRS. Dr. Ricardo Cabral, professor associado com a agregação do ISEG, Universidade de Lisboa, tendo obtido seu doutoramento, PhD, em Economia na Universidade da Carolina do Sul. As suas áreas de interesse e de lecionação são finanças públicas, macroeconomia, moeda e banca, e política econômica. É autor ou coautor de mais de 40 publicações em artigos científicos, capítulos de livros, policy paper, livros e artigos em plataforma online. É autor de cerca de 700 textos de análise e de opinião, sobretudo no público, onde teve uma coluna semanal. Participou em mais de 90 conferências, sendo coautor de 2 propostas de reestruturação da dívida externa de Portugal, uma das quais no âmbito do governo no âmbito de comissão nomeada pelo governo. Eva Dias Costa é doutorada em Direito Fiscal pela Universidade Portucalense Infante Dom Henrique, mestre e licenciada em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, pós-graduada pela Universidade de Coimbra e frequentou vários cursos de especialização. Fez estudos de pós-doutoramento em bioética na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e é membro do Departamento de Biodireito da Cátedra Internacional em Bioética. É formadora associada da Universidade Portucalense Infante Dom Henrique, responsável, sobretudo, pelo ensino do direito fiscal, do processo tributário e do direito tributário europeu e internacional, aos primeiros e segundo ciclo de estudos em direito. É investigadora integrada do Instituto Jurídico Portucalense, coordenadora do Grupo de Investigação do Patrimônio Investigadora, principal do projeto Health for All in the 21st Century. Começaremos pelo professor Xavier de Basto. Por favor. Senhor professor, começamos consigo. Esteja à vontade. Muito bom dia. Eu começo por agradecer à organização deste 9º Congresso dos Auditores, Congresso Luso-Brasileiro, um convite que me dirigiram para esta sessão, cumprimentando os meus colegas de painel. E vou começar por lembrar que em 2004, já foi aqui referido, dei a minha última aula na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e intitulei essa aula como de Tópicos para uma Reforma Fiscal Impossível.
O texto foi publicado e foi devidamente e justamente esquecido, porque, de facto, ele continha apenas aquilo que eu, na altura, julgava que eram princípios e ideias sobre a fiscalidade e que hoje, já com a idade em que estou, são mais crenças fiscais. Vou-vos falar dessas crenças fiscais que ainda tenho. Uma primeira crença que eu tenho e que me foi dada por um ilustre economista americano, publicou, não há muitos anos, um livro chamado Taxing Ourselves, o Sr. Slamrod, que afirmou que não devemos pedir ao sistema fiscal que cure todos os males do mundo. Acho muito importante essa ideia. O sistema fiscal não cura todos os males do mundo. No entanto, tem-se a ideia que é assim. Qualquer dificuldade que há, um benefício fiscal, qualquer atividade que está um pouco mal, uma taxa reduzida de IVA. Isto não adianta nada, até porque também aprendi com Slamrod, tax benefits are always tax penalties. Isto é, quando se dá um benefício a um lado, tem de se sacrificar a algum outro lado. Essa é uma primeira crença. A segunda crença é que a bondade de um sistema fiscal depende muito da percepção que os administrados tenham da boa execução e da boa aplicação dos dinheiros públicos. É isso que faz que os países escandinavos aceitem bem os seus altos níveis de fiscalidade. A percepção de que o dinheiro público é bem aplicado. Portanto, ganha-se muito em olhar para o lado da despesa e ver como ela é efetuada. A segunda, uma outra crença fiscal é que os objetivos que se atribuem ao sistema fiscal, que são vários, são muitos, porque se quer curar todos os males do mundo, são quase sempre incompatíveis e, portanto, têm que se estabelecer entre eles trade-offs. Lembro que, geralmente, atribui-se ao sistema fiscal, na nossa Constituição, o sistema fiscal está ao serviço da satisfação das necessidades financeiras do Estado e da distribuição justa do rendimento. Portanto, capacidade financeira e justiça fiscal. Mas, para além disso, os economistas também atribuem ao sistema fiscal o objetivo de eficiência económica, que pode ser aqui entendida de duas maneiras. Para uns, eficiência económica é não interferir no sistema, nos mecanismos de mercado. Para outros, é fomentar determinadas indústrias em detrimento de outras. Bom, depois sobrecarrega-se também se quer que o sistema fiscal seja simples, porque sistemas complexos são difíceis de administrar, incomodam as pessoas, violam uma das máximas de Adam Smith, que era justamente de que os sistemas perturbassem o mínimo possível a vida das pessoas. Por outro lado, ainda se quer que o sistema fiscal seja concorrente, internacionalmente concorrente, isto é, que seja capaz de competir com outras jurisdições. Depois há também, obviamente, preocupações. O sistema fiscal também deve servir para finalidades ambientais. Ora bem, geralmente nos programas políticos, os políticos afirmam que querem todos estes objetivos. Lembro-me de, nessa aula, ter usado até o termo em inglês, um sistema fiscal assim não existe. There is no such animal. Não há um bicho assim. Não há nenhum bicho que tenha essas características todas. Temos que renunciar a algumas delas. E julgo que um discurso político sério devia dizer não propriamente os objetivos a que quer prosseguir, mas os objetivos a que tem de renunciar. O que seria honesto seria dizer que objetivos é que tem de renunciar. Ora, hoje, quais são as preocupações atuais? Podemos dizer que uma preocupação atual, que infelizmente parece estar aí, é a necessidade de financiar aumentos da despesa na defesa. Pode discutir-se, mas, em geral, parece na Europa haver um consenso. Se é que ele é consciente e não tem reservas mentais, é outro problema. Mas parece haver um certo consenso no sentido que é necessário aumentar os gastos com a defesa. É preciso, todavia, todos pensam, bom, vamos aumentar os gastos da defesa, mas não vamos tocar no Estado Social.
porque o Estado Social, e eu compartilho com essa ideia, não devemos, sobretudo num país como o nosso, em que uma boa parte das pessoas necessitam de transferências sociais, não se pode afetar muito o Estado Social, não se pode mesmo afetar o Estado Social. Também todos pretendem contas certas, isto é, também ninguém está disposto a aceitar déficits que já foram do passado, e também se quer diminuir a dívida, ou pelo menos não aumentá-la. E, por outro lado, também há um certo consenso, ou pelo menos em determinados meios, a ideia de que o nível dos impostos tem de ser reduzido. Tudo isto ao mesmo tempo? There is no such union. Não há possibilidade de fazer isso tudo ao mesmo tempo. E é, portanto, que uma política séria dizer qual é o objetivo a que tem que renunciar, ou os objetivos a que tem que renunciar. Eu julgo que neste momento o objetivo a renunciar é mesmo o aumento a diminuição dos impostos. Não deve poder haver condições para uma significativa diminuição da pressão fiscal nas condições presentes. Não sabemos o que vai suceder ali no Estreito de Hormuz e no Golfo Pérsico. Pode acontecer que haja ali, amanhã ou depois, qualquer impedimento à passagem do petróleo. Os cálculos sobre as performances económicas são, enfim, bastante arriscados. Os economistas, enfim, dirão se é assim ou se não. E, por isso, não deve haver grandes ilusões acerca da possibilidade de fazer diminuições de impostos. Eu, portanto, diria que dentro destes objetivos todos eu renunciaria já, uma vez que o que é importante é dizer os objetivos a que se renuncia, não aqueles a que se quer prosseguir, renunciaria já ao objetivo de uma diminuição significativa da pressão fiscal. De qualquer modo, isso não quer dizer que se não possa modificar o tax mix, isto é, que não se possa alterar alguns impostos, aliviar alguns impostos, designadamente os impostos de rendimento, desde que se tenha cuidado de manter as traves mestras do sistema fiscal intactas. E isso é que não se tem sido feito. A trave mestra do sistema fiscal do Estado moderno é o imposto sobre valor acrescentado. O que tem acontecido é uma degradação e uma sucessiva erosão da receita do IVA, através de isenções, de taxas reduzidas, de regimes especiais, o sistema, o IVA, que até há bem poucos anos, a sua receita superava ligeiramente a soma do IRS e do IRC, hoje já é inferior. E isso deve-se à proliferação de taxas reduzidas. É difícil que qualquer atividade económica não consiga justificar que merece taxa reduzida. Por exemplo, lembro-me de que os proprietários dos campos de golfe, chamando a atenção para a importância do golfe no turismo nacional, uma taxa reduzida para que os golfistas venham mais a Portugal e, portanto, as receitas turísticas aumentem. Uma vez que o exercício físico faz muito bem, os ginásios, aquilo que os brasileiros chamam de academias ou palestras, também merecem uma taxa reduzida. Os animalistas dizem que as rações dos animais também merecem taxa reduzida. Eu, pessoalmente, não me importo nada de pagar 23% para a alimentação da minha gata. E a gata também não reclama, para dizer a verdade. Mas, de facto, o problema da taxa reduzida é que taxa reduzida atrai taxa reduzida. E a pressão para a redução da importância do IVA como pilar do Estado moderno tem sido clara. Num relatório muito recente, de 2025, promovido pela União Europeia,
chama-se VAT Gap in the European Union. Passaram a calcular-se 2 tipos de VAT Gap. O VAT Gap, no fundo, define-se como a diferença entre a receita potencial do IVA, a receita que o IVA teria se tudo fosse cumprido, e a receita efetiva. Esse diferencial, entre nós, durante muito tempo, foi dos melhores da Europa. Depois foi-se degradando. Atualmente, esse relatório calcula 2 tipos de VAT Gap. Um que se chama o VAT Compliance Gap, que é, portanto, a diferença entre o IVA efetivamente cobrado e o IVA que seria cobrado se todas as regras fossem cumpridas. E calcula, por outro lado, e pela primeira vez, este ano, aquilo que se chama o VAT Policy Gap. O VAT Policy Gap é a diferença entre a receita efetiva do IVA e a receita que ele teria se não houvesse isenções e taxas reduzidas. E não houvesse isenções e taxas reduzidas. Fosse um IVA do tipo daquele que se pratica na Nova Zelândia, que é, sem dúvida, o país que, tendo chegado mais tarde ao IVA, conseguiu um sistema mais eficiente. Ora bem, o que se verifica entre nós, o estudo tem dados para todos os países europeus, é que o compliance gap tem diminuído nos últimos anos. Isso é reflexo da eficiência da administração fiscal. Mas o policy gap tem aumentado enormemente, exatamente porque as isenções e as taxas reduzidas estão a progredir, sem que hoje a Comissão tenha feito muitos esforços para conseguir manter as taxas reduzidas numa lista uniforme. Tem sido bastante lenient, tem sido bastante branda, deixando os Estados praticar inclusivamente taxas zero. Houve até quem propusesse taxas zero para toda a alimentação em Portugal. Atualmente, no programa do Governo, já está uma taxa reduzida para a construção. Ora bem, esse relatório também calcula aquilo que chama Actionable Standard VAT Rate. O que é que seria a Actionable Standard VAT Rate? Seria a taxa que garantiria a mesma receita se não houvesse isenções e taxas reduzidas. Isto é, qual seria a receita que, se não houvesse essas taxas reduzidas e essas isenções, qual seria a taxa que daria a mesma receita? Em Portugal, o cálculo para 2022 era 15,4%. Apesar de tudo, de 23 para 15 não era mau. Há de facto bens que iriam baixar e que são bens de primeira necessidade. Por exemplo, nunca percebi porque é que a alimentação tem que ter uma taxa reduzida e, por exemplo, os sapatos não. Pode-se andar descalço. Os sapatos não são um bem de primeira necessidade. Bom, de facto, há um grande consenso entre os fiscalistas, mas, evidentemente, isso é impossível politicamente, que o melhor sistema de IVA é um sistema de taxa única, que seria uma taxa sensivelmente mais baixa do que a taxa geral atual. De qualquer modo, se de facto se mantiver e se não se aceitar essa degradação do IVA, haverá possibilidades de reduzir a tributação dos rendimentos individuais, particularmente dos rendimentos do trabalho. Todavia, uma análise correta, a meu ver, da tributação dos rendimentos do trabalho não pode esquecer, não se pode limitar ao IRS, ao Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. Tem de introduzir no quadro as contribuições para a Segurança Social, que representam, de facto, um valor, que são, aliás, a maior receita fiscal do país, se considerarmos a componente patronal e a componente dos trabalhadores. Não é, para mim não é seguro, e julgo que vou ter o conforto de um economista para isso,
que se interessa apenas para o efeito a componente dos trabalhadores para a Segurança Social. A componente patronal é igualmente importante e provavelmente é também paga pelos trabalhadores. Porque quando se fala da componente patronal, diz que ela é paga pelos patrões. Mas eu pergunto com que dinheiro? E as alternativas são três. Uma era dizer, bom, são os lucros deles que diminuem. Outra seria, bom, se os mercados consentirem, eles passam-nos para os preços e as contribuições patronais para a Segurança Social são um imposto de consumo, um mau imposto de consumo, porque incide sobre as exportações, são um imposto de consumo. A outra alternativa, ao que parece, que é que os economistas mais favorecem, é que as contribuições patronais são pagas pelos trabalhadores. Porquê? Porque não conseguem, na próxima contratação coletiva, não conseguem tantos aumentos salariais como conseguiriam se as contribuições patronais fossem mais baixas. Porque à entidade patronal não interessa saber qual é o custo, qual é o salário que pagam, mas qual é o custo salarial. E o custo salarial envolve também as contribuições patronais. É uma discussão séria da tributação do rendimento individual, levaria a considerar ambas essas componentes. De qualquer forma, é possível, eventualmente, diminuir a pressão, e era conveniente diminuir a pressão, sobretudo sobre os rendimentos do trabalho, que hoje são os únicos que praticamente estão sujeitos às taxas progressivas, uma vez que, como se sabe, o sistema do imposto de rendimento em Portugal, e aliás também em quase toda a Europa, se está a transformar num sistema dual. As taxas progressivas aplicam-se aos rendimentos do trabalho e das pensões e são taxas liberatórias que se aplicam aos demais rendimentos, com pequenas exceções. Quais são, a meu ver, o que é que se poderá fazer para poder, efetivamente, diminuir a pressão fiscal? Bom, uma ideia muito importante é a diminuição dos benefícios fiscais. Em 2019 foi publicado um relatório do Ministério das Finanças, um grande relatório, sobre os benefícios fiscais, que se calculou, a meu ver até exagerando, o valor desses benefícios fiscais que foram computados em vários milhares de milhões de euros. Não se deu nada. O relatório continha várias indicações de política, mas não aconteceu nada. E não é a primeira vez que relatórios desse tipo são publicados e que não sucede nada. Houve uma vez em que, efetivamente, ainda no século passado, os benefícios fiscais diminuíram um pouco, mas passado algum tempo regressaram. Bom, uma orientação que me parece importante e que defendi nessa última aula é a ideia simples de que 1 euro é 1 euro. 1 euro é 1 euro, independentemente de onde venha. Ora bem, no sistema atual 1 euro não é 1 euro. Por exemplo, 1 euro de direitos de autor é meio euro. Durante muito tempo, hoje já não, 1 euro em mais-valias mobiliárias era 0 euros. Elas estavam isentas. Bom, todas essas falhas, todas essas buracos na cobertura do imposto são falhas da Receita. Parece-me que uma orientação da reforma do imposto de rendimento deveria ser aquela ideia que esteve presente na reforma de 89, que era conhecida pelas iniciais BBRR, Broadening the Basis, Reducing the Rates, que não houve Reducing the Rates e não houve Broadening the Base. Um alargamento das bases tributárias era, efetivamente, muito importante e permitiria que as taxas fossem mais baixas. As taxas muito altas são sempre resultantes de benefícios fiscais do outro lado. E isso é um ponto que me parece importante. Embora, e vou terminar com isso, tudo isto que eu falei é politicamente impossível.
A taxa única de IVA, que existe na Nova Zelândia, existe na Dinamarca, não é possível politicamente. As taxas reduzidas constituem constituencies, constituem grupos de defesa desses interesses, e as vantagens que resultariam de um sistema fiscal mais compacto, com taxas mais baixas, seriam difusas, beneficiariam gente, mas gente que não se agrega, mas prejudicariam grupos de interesses bem definidos, e isso iria seguramente ter imediatamente a reação dos prejudicados. De forma que são as proposições de um velho de 86 anos, que evidentemente está fora do mundo e que espera que a inteligência artificial, junto com ainda a muita inteligência natural que ainda há, que consiga, de facto, dar a volta e conseguir o tal sistema fiscal ideal, o tal sistema fiscal que concilie o mais possível a segurança fiscal do Estado, por um lado, com a justiça tributária e com a eficiência económica. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, doutor Xavier. Agora, doutor Ricardo Cabral, por favor. Obrigado. Senhoras e senhores, muito bom dia. Gostaria de felicitar a APIP, a Law Academy, a FEBRA FIT, a Unifisco Nacional e a Universidade de Coimbra pela organização desta importante conferência, cujo objeto me parece muito pertinente, contribuir para um sistema tributário mais global e inclusivo, promotor de justiça social e de crescimento económico. É para mim uma honra estar perante tão distinta plateia e gostaria de agradecer à PIT, na pessoa do Sr. Presidente Dr. Nuno Barroso, o convite que me foi feito e cumprimentar os restantes membros do painel, deste painel. Foi-me indicado, e cito, o Congresso pretende, em última análise, discutir quais os caminhos de uma possível reforma fiscal e, no caso deste painel, quais os caminhos que a tributação dos indivíduos deve seguir, nomeadamente de que forma, com que objetivos. É esse o repto que me motiva. É esse o repto interessante e desafiante que motiva a minha intervenção de hoje. Ponto 1. Origens do imposto progressivo sobre o rendimento singular. É uma ironia da história que a história moderna do imposto progressivo sobre o rendimento singular tenha sido inventado e implementado no período mais profundo da era liberal, em dezembro de 1798, por William Pitt de Younger, primeiro-ministro de Inglaterra, e utilizado como fonte de receita desse país para financiar as guerras revolucionárias francesas. Portugal já tínhamos tido a 10ª em 1641, mas que não tinha os contornos do IRS. O IRS revelou-se como uma fonte de receita extremamente eficaz e, após algumas décadas iniciais de avanços e recuos, estabeleceu-se como um dos principais impostos de economias desenvolvidas, contribuindo para a redução das desigualdades e para um enorme desenvolvimento económico e social dessas economias. Também é sintomático que, na atualidade, a perspectiva que parece dominante é que as taxas marginais do imposto sobre o rendimento singular são demasiado elevadas e a progressividade desse imposto é exagerada. Por conseguinte, assiste-se a uma redução das taxas marginais de cada escalão e da progressividade do próprio imposto em muitas economias. E em Portugal também parece ser essa a tendência. Mas antes de falarmos sobre reformas, ou antes de falar sobre reformas do IRS, é necessário fazer um detour, um desvio, para procurar perceber qual o nível de receita de IRS que é necessária e que tipo de progressividade de IRS, que tipo de progressividade o IRS deve apresentar. E para o efeito, é necessário primeiro olhar para a despesa pública. Ou seja, ponto 2, porque é que são necessárias receitas de impostos? Desapareceu-me uma página. Está aqui. Durante a maior parte da dita era moderna,
a presença do Estado na economia e na sociedade era mínima. A era do Estado mínimo, que se caracteriza por um peso da despesa pública no PIB de entre 5% e 10%, do PIB. Nesse contexto, era necessária parca receita fiscal para equilibrar as contas públicas. Em condições normais, as contas públicas estavam equilibradas ou eram excedentárias e a dívida pública apresentava uma trajetória descendente. Foi, por exemplo, assim nos Estados Unidos e na Inglaterra na segunda metade do século XIX, que estão aqui revelado. A Inglaterra teve a Guerra da Crimeia e as guerras napoleónicas, teve a dívida pública a chegar a 200% do PIB e ao longo de mais de 100 anos reduziu a dívida pública, até à Primeira Guerra Mundial, reduziu a dívida pública para próximo de 30% do PIB. A exceção, portanto, a esse estado de natureza de contas públicas equilibradas e sedentárias eram as guerras. Era assim que os Estados mínimos gastavam dinheiros públicos. Essas guerras resultavam em enormes aumentos da dívida pública, que ou eram resolvidos pelas potências vitoriosas através dos excedentes orçamentais, ou pelas potências derrotadas por reestruturação de dívida. E, portanto, a despesa pública consistia essencialmente da função soberania, despesa militar e algum, muito pouco, investimento em infraestrutura. O século XX veio mudar este estado de coisas, sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial, com a adoção de políticas keynesianas e do conceito do Estado do bem-estar. Nesse contexto, o aumento de impostos e o aumento da despesa pública teve associado ao aumento das funções sociais e da função de redistribuição do Estado e da oferta dos designados bens de mérito que promovem a igualdade de oportunidades. De forma algo simplista, e para uma economia com as características de desenvolvimento e demográficas de Portugal, a educação escolar e universitária obriga a despesa pública da ordem dos 5% a 6% do PIB. Um serviço de saúde pública tendencialmente gratuito para a maior parte da população, com muitas limitações que conhecemos, resulta em despesa pública da ordem dos 5% a 8% do PIB. Um sistema de segurança público que garante um rendimento condigno na terceira idade e um apoio rudimentar ao desemprego obriga à redistribuição de rendimento na ordem de pelo menos 15% do PIB. Por último, as economias desenvolvidas caracterizam por um elevado nível de investimento público e de estoque de capital público. Realce neste contexto, o gráfico que está ali, o caso da China, com estoque de capital público acumulado de 150% do PIB, numa altura em que cresceu durante 30 anos a 9% do PIB, por ano, em termos reais. Ou seja, novamente de forma simplificada, o papel de um Estado progressista, ou papel de um Estado intervencionista numa economia desenvolvida e avançada, estará associado a um nível de investimento público significativo, 5% do PIB, a China investe muito mais que isso. Investimento público esse que visa promover a eficiência alocativa da economia e o desenvolvimento do estoque de capital e da capacidade produtiva do país. Portanto, há 4 elementos de política económica que justificam impostos altos: saúde, educação, segurança social, na reforma e no desemprego, e investimento público em infraestruturas. E é essa despesa que implica 30% a 35% do PIB de despesa, que explicam a diferença da era moderna da era do Estado mínimo, em que os impostos eram baixos. Ou seja, só é possível reduzir os impostos e a carga tributária para níveis muito mais baixos que os atuais, com cortes profundos nesses 4 elementos da despesa pública. Cortes esses que têm que ser muito maiores do que o imaginado, porque ao reduzirmos a despesa pública nestes setores, estamos a cortar rendimento, a aumentar o desemprego e, portanto, para obter €1 de cortes, ao cortar €1 de despesa, a nossa receita também cai, portanto, o saldo orçamental não aumenta €1. Terceiro, porquê é que é importante manter estes 4 pilares da política económica, ou seja, a despesa pública de 30% a 35% do PIB, muito acima dos 5% a 10% do Estado mínimo da era clássica? Essas políticas públicas reduzem a desigualdade de rendimentos e a desigualdade de oportunidades, particularmente no caso de indivíduos de famílias de mais baixos rendimentos. Permitem minimizar experiências traumáticas de miséria, de fome, problemas de saúde, de infortúnio e permitem o desabrochar do brilho da humanidade, como mostra a experiência recente da China e de Portugal em menor grau, apesar das desigualdades que ainda persistem no passado recente.
A população portuguesa está aproximadamente estagnada em torno dos 10 milhões de habitantes e só graças, felizmente, à imigração, porque a nossa tendência demográfica endógena é de rápido declínio populacional. O Brasil, em 2050, terá 230 milhões de habitantes. Angola e Moçambique deverão ter 70 e 60 milhões de habitantes em 2050, respectivamente. Essas 4 políticas públicas que referi, que tantos recursos custam, permitiriam, se não realizar as aspirações destes 370 milhões de habitantes, que estes territórios de língua portuguesa terão em 2050, permitiriam garantir a todos esses 370 milhões de pessoas o acesso à educação e uma rede de cuidados de saúde essenciais, bem como a rendimento mínimo condigno e proteção no desemprego. Se essas políticas públicas forem implementadas de forma sistemática ao longo das próximas décadas, potenciamos o desenvolvimento da população dos nossos países. Por exemplo, e focando-nos numa pequena percentagem da população, se assumirmos uma distribuição de quociente de inteligência standard com média 100 e desvio padrão 15, e assumindo uma distribuição normal, então 2,1% da população tem um quociente de inteligência de 130 ou superior, ou seja, aproximadamente 1 em cada 50 pessoas. E 0,03% da população, aproximadamente 1 em cada 30 mil pessoas, tem um quociente de inteligência de 160 ou superior. De acordo com o ChatGPT, estima-se indiretamente que Albert Einstein teria um quociente de inteligência entre 160 e 180. As políticas públicas que referi, educação, saúde, segurança social e investimento público, asseguram que a prazo teríamos neste Estado comum de língua portuguesa 7,8 milhões de pessoas com quociente de inteligência superior a 130, que cresceriam sem experiências traumáticas recorrentes, que não teriam passado fome, que teriam tido a oportunidade de estudar, que teriam tido acesso à saúde e teriam conseguido concorrer em condições de alguma igualdade a emprego após concluírem os seus estudos, potenciando as suas capacidades inatas. Entre eles estariam 11 mil génios, com quocientes de inteligência comparáveis àqueles de Albert Einstein. Imaginem o impacto que estes futuros portugueses, brasileiros, angolanos e moçambicanos poderão ter no desenvolvimento dos respectivos países. O trade-off é claro. Se cortarmos essa despesa pública para podermos reduzir os impostos, estamos a deixar cair milhões de compatriotas, de famílias de rendimentos mais baixos, por entre as malhas das oportunidades. Condená-los a sofrer experiências traumáticas e a nunca desenvolver o seu potencial. A maior parte desses jovens nunca teriam a oportunidade de brilharem, de se tornarem gênios, em claro prejuízo do desenvolvimento de longo prazo das nossas sociedades e economias, num modelo de desenvolvimento que, além de irracional e ineficiente, é claramente injusto e inumano. Quarto ponto. Por conseguinte, para que Portugal, Brasil, Angola, Moçambique e outros países venham a ser países desenvolvidos, é necessário que os respectivos sistemas fiscais sejam desenhados para gerar a prazo receita fiscal 37 a 40% do PIB, permita financiar a despesa pública com essas 4 políticas públicas que referi, o que é um enorme desafio. Parece-me que um dos elementos-chave de um sistema de impostos é precisamente o imposto sobre o rendimento singular, que idealmente deveria gerar receitas em torno de 10% do PIB. Em Portugal, em 2024, a receita do IRS representou cerca de 6% do PIB em contabilidade pública. No ZEUA, nos últimos 80 anos, a receita federal, portanto só a componente federal, não a estadual e local, com o imposto sobre o rendimento singular, representou entre 6% e 10% do PIB. O imposto sobre o rendimento singular já foi muito mais progressivo do que é na atualidade, com taxas marginais no escalão mais elevado que chegaram a representar 97%. Isto é na generalidade dos países desenvolvidos. 97% do rendimento para os escalões de topo. Não sei se pode mostrar o vídeo, João, muito curto. E, portanto, isto é a evolução das taxas de IRS nos Estados Unidos e o que nós vemos desde 1950 é uma passagem praticamente a quase taxas proporcionais e, portanto, o desaparecimento da progressividade fiscal. Já chego, obrigado. De notar, e este é um ponto que foi referido pelo professor Xavier de Basto,
que as contribuições para a Segurança Social, e nós não nos coordenamos, as contribuições para a Segurança Social, embora não constituído um imposto sobre rendimento singular, nomeadamente porque consignados a uma forma de seguro social, em termos económicos são funcionalmente equivalentes ao imposto sobre rendimento singular. Não tenho tempo para desenvolver aqui esta questão complexa e com várias nuances, tão somente saliente que em Portugal, em 2024, as contribuições para a Segurança Social e Caixa Geral de Aposentações representaram cerca de 11,3% do PIB em contabilidade pública. Portanto, os impostos diretos, se considerados com a Segurança Social, são 17% do PIB. A mensagem fundamental que pretendia deixar, e portanto só uma parte dessa componente é progressiva, porque as contribuições são regressivas na sua estrutura. A mensagem fundamental que pretendia deixar em resposta ao repto que me foi lançado sobre a reforma do imposto sobre o rendimento singular é que me parece que este é o pilar fundamental para a receita fiscal. Que, não obstante a posição política dominante no sentido da redução da progressividade do imposto sobre o rendimento, parece-me que é a única forma de chegar aos 37% a 42% do PIB de receita fiscal é com base na progressividade do imposto sobre o rendimento singular. Nota aqui um exemplo de um casal, no escalão 1, no topo do escalão 1 e no topo do escalão 6, em que basicamente essa progressividade significa que um casal com rendimento coletável 5 vezes superior ao segundo tem uma taxa média de imposto 4 vezes superior e o IRS liquidado é 20,5 vezes superior. Isto para um escalão 6. Os escalões de topo ainda mais. Isto é progressividade. Pagar muito mais impostos, porque a capacidade para pagar existe. Há várias opções para aumentar a receita fiscal proveniente do imposto sobre o rendimento singular. Roma não se construiu num dia, portanto é preciso passos pequenos. E os primeiros passos parecem no sentido de reduzir a regressividade que existe ainda escondida e que aparece por todos os lados. Parece-me um erro reduzir a progressividade, mas isso é um processo político que resulta do processo eleitoral democrático, mas, de qualquer forma, parece-me que resultará numa redução da receita fiscal no momento em que o objetivo deveria ser aumentar a receita fiscal proveniente dos impostos diretos progressivos. E, portanto, parece-me que isso é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que deveríamos procurar identificar e corrigir elementos de regressividade na tributação direta singular baseada no rendimento, por exemplo, através de taxas mínimas alternativas para o rendimento singular, parece-me também necessário reduzir os elementos de regressividade do atual sistema de contribuições para a Segurança Social, porque existe muito rendimento que não está obrigado a contribuir para a Segurança Social em Portugal. Por exemplo, outra medida é considerar formas de tributar incrementos patrimoniais não realizados ou não avaliados a preços de mercado, nomeadamente se esses incrementos patrimoniais forem excepcionalmente elevados ou se os ativos subjacentes forem utilizados como colateral em operações financeiras. Finalmente, parece-me que, em relação a agentes de inteligência artificial, bem como a robôs, é de considerar, como de resto sugerido por juristas e economistas que se debruçam sobre o tema, a criação de novas figuras que, me parece, não deveriam ser apenas novas figuras tributárias, sujeitos passivos fiscais fictícios, mas sim figuras com personalidade jurídica limitada, figuras legais novas, criadas através de legislação específica para terem personalidade jurídica restrita à semelhança da pessoa coletiva artificial. Muito mais haveria a dizer, nomeadamente sobre tarifas aduaneiras, que é tratado no outro painel, mas não tenho mais tempo. Portanto, para concluir, em termos das perspectivas atuais, pretendia concluir a minha intervenção referindo que vivemos tempos extraordinários. É uma improbabilidade estatística que a nossa tão curta presença na Terra coincida com a mais rápida evolução tecnológica da história da humanidade, em que se perspectivam o que especialistas designam por singularidade, ou seja, o que muitos acreditam, a criação de uma nova espécie sentiente superior ao homem. Não considerando os cenários mais preocupantes em que essas tecnologias colocam em risco a própria sobrevivência da própria humanidade, como defendido por alguns especialistas. Obrigado.
Ou seja, assumindo um cenário benigno do impacto da inteligência artificial, muitos focam-se na destruição do emprego que essas tecnologias inevitavelmente causarão, e em vários setores, transportes, medicina, ensino, etc. E, portanto, perspectivas, em alguns casos, uma drástica redução do emprego, que pode ocorrer muito rápido nos próximos 5 anos. Não obstante a minha preocupação com a incapacidade política dos governos para antever, preparar e reagir a esse choque do mercado de trabalho, parecem estar a combater a última guerra, neste momento, pelos discursos públicos que observamos. Estou muito otimista em relação ao efeito da inteligência artificial na atividade económica, na qualidade de vida e também na receita fiscal e nas contas públicas. De facto, a expectativa da maior parte dos analistas é que a inteligência artificial traduza no aumento do rendimento real. A Goldman Sachs, por exemplo, estima um efeito favorável de 7% no PIB ao fim de 10 anos. Na minha perspectiva, essa estimativa peca por defeito, com base naquilo que observo, naquilo que leio, naquilo que utilizo já no presente das ferramentas de inteligência artificial. Parece que não é de excluir a possibilidade de um impacto de rendimento muito superior, por exemplo, de 100% ou de mais de 200%, do rendimento real. Esses choques favoráveis no rendimento de tal ordem de grandeza, se vierem a verificar, teriam um impacto muito favorável nas contas públicas e na receita fiscal. Ou seja, parece-me que os diferentes elementos da evolução tecnológica da atualidade, e só abordei alguns, traduzem-se numa tendência de melhoria intrínseca e estrutural das contas públicas e dos saldos orçamentais da generalidade das economias, em desenvolvimento e desenvolvidos, sendo evidente que a política fiscal e a estrutura fiscal terão de ser alteradas para melhor enquadrar esse choque. Por conseguinte, receitas associadas à inteligência artificial poderão e deverão contribuir para esse objetivo de 10% do PIB da receita de IRS que anteriormente referi. Muito mais haveria a dizer. Espero que com estas minhas reflexões ter respondido adequadamente ao repto que me foi lançado. Muito obrigado pela vossa atenção. Agora, a doutora Eva Dias Costa. Muito bom dia. Eu queria começar por felicitar os organizadores deste congresso, transmitir cumprimentos académicos à Universidade de Coimbra, agradecer o convite que me foi endereçado, cumprimentar a senhora moderadora, os meus ilustres colegas do painel, que já tive o privilégio de ouvir esta manhã. O repto que me foi lançado pelo Dr. Nuno Barroso, a quem agradeço mais uma vez o convite e cumprimento, foi falar da tributação do rendimento individual no âmbito daquilo que é o tema central do Congresso, que é um sistema tributário global e inclusivo, promotor de justiça social e crescimento económico sustentável. E é nesse sentido que eu trago aqui um repto pegando nas palavras do Sr. Professor, de uma reforma fiscal impossível para a tributação do rendimento individual. E eu propunha-me, primeiro, diagnosticar a crise estrutural do sistema fiscal português em sede de tributação das pessoas individuais, analisar o IRS como paradigma destes problemas sistémicos, propor a tal reforma impossível centrada no IRS, mas que tem implicações sistémicas, e abordar estas questões conexas, nomeadamente no IMT, na habitação própria permanente, que tem, como todos sabemos, regressividade fiscal, e depois tentar demonstrar a viabilidade desta reforma através de algum benchmarking internacional. Esta é a estrutura desta breve apresentação. As minhas fontes aqui são fontes acessíveis, são obviamente resultado de investigação, mas são fontes que não são difíceis de encontrar, o que levanta a questão de porque é que a reforma fiscal parece ser tão difícil. As minhas fontes são fundamentalmente o relatório Mirtis, Tax by Design, um conjunto de relatórios da OCDE, um conjunto de relatórios de think tanks internacionais e dados da própria administração tributária.
Portanto, tudo coisas acessíveis a toda a gente. O nosso sistema fiscal é um sistema em crise estrutural, altamente fragmentado, múltiplos impostos, taxas e contribuições, com enorme instabilidade legislativa, com constantes, quase diárias, alterações ao quadro fiscal, com uma carga fiscal de 37,8% do PIB, estes são dados provisórios, estão sempre em atualização, com um tax wedge, o segundo mais elevado da União Europeia, de 41,8%, 41,8% do custo total do trabalhador vai para impostos e contribuições, e com um conjunto de outros indicadores de ineficiência, designadamente alta complexidade administrativa, só no IRS há 542 deduções. O tempo de compliance médio para o IRS é de 8 horas. O ranking de competitividade de Portugal está entre os piores da OCDE, não estou a falar da União Europeia, entre os piores da OCDE. E, portanto, é evidente que é preciso uma reforma estrutural e que essa reforma estrutural pode começar pelo imposto, quiçá mais importante e mais visível, que é o IRS. Portugal já tentou eliminar parte da complexidade administrativa do IRS através do IRS automático, mas os dados da própria AT revelam que só 30% dos contribuintes é que estão abrangidos pelo IRS automático. O IRS, os problemas não estão só no IRS, o IRS é um espelho do sistema, é um paradigma das patologias sistémicas do sistema, a complexidade, as 542 deduções e benefícios identificados. A OCDE diz que é um sistema extraordinariamente complexo. A progressividade do IRS está completamente comprometida, não só pela existência, como disse o Sr. Professor, pela existência paralela de taxas progressivas e de taxas proporcionais, e, portanto, 1 euro não é sempre 1 euro. E, por outro lado, pelo facto de haver um conjunto de benefícios, deduções, que vão contra o princípio básico, que é alargar a base, eliminar todas estas exceções, para podermos um dia alargar os escalões e diminuir a taxa. Mas para já temos que eliminar as deduções, eliminar os benefícios e alargar a base. Porque com esta quantidade de deduções e benefícios que já ninguém monitoriza, que já não se justificam, não há relatórios, deduções e benefícios fiscais, constituindo exceções, têm que ser justificados pelo menos anualmente. Ninguém os monitoriza, ninguém os justifica, já ninguém sabe quais são os que existem e porquê. E o que acontece é que quem pode pagar aconselhamento fiscal naturalmente otimiza. E o resultado é que o sistema é nominalmente progressivo, mas é, na prática, altamente regressivo. Os custos de compliance são 0,8% do PIB, dobro da média da OCDE. As 8 horas de tempo de compliance que nós temos em Portugal contrastam, por exemplo, com os 3 minutos de tempo de compliance da Estónia, que vai ser aqui nesta apresentação muitas vezes trazida como um exemplo de boas práticas. As 548 deduções de Portugal contra 8 na Estónia e 12 na Nova Zelândia. O IRS automático foi uma tentativa de resolver a complexidade. Dados oficiais da AT, além da OCDE, a cobertura é de 1,6 milhões em 5,5 milhões de contribuintes. As deduções ainda se mantêm no sistema. O processo requer um conjunto de confirmações ativas e autenticações. E o problema fundamental é que o IRS automático, a única coisa que faz é automatizar parcialmente um sistema que continua excessivamente complexo. A maioria dos contribuintes continua excluída e a complexidade subjacente não foi resolvida. E a OCDE disse em 2023, Portugal a única coisa que fez com o IRS automático foi automatizar a complexidade em vez de a resolver. Se nós olharmos para os exemplos, para a média da OCDE, para os exemplos da Estónia e da Lituânia, mais uma vez, tempo de preenchimento 8 horas contra 3 minutos, contra 5 minutos na Nova Zelândia, deduções 542 contra 8, contra 12, elegibilidade automática do IRS automático, 30% contra 95% da Estónia, 92% da Nova Zelândia,
65% de média da OCDE. Custo de compliance, 0,8% do PIB contra 0,05%, 0,1% da Nova Zelândia e 0,4% de média da OCDE. O impacto disto é imenso, desde logo o impacto microeconómico. Vamos olhar para o agregado familiar mediano, casal com 2 dependentes, rendimento anual 30 mil euros, documentação requerida mais de 50 elementos, tempo de preparação 8 horas, custo externo médio 300 euros, taxa de erro estimada 15% a 20%. Com uma reforma do IRS, um processo podia ser totalmente automatizado, com um tempo de 0 horas, que obtinha uma poupança fiscal líquida anual de 1.000 euros e uma taxa de erro inferior a 2%. Só que este problema vai muito para além do IRS. Isto vai além do IRS. É preciso pensar em todos os impostos que afetam as pessoas singulares, que é o meu tema de hoje, no peso real dos impostos e na regressividade oculta que está em todos os restantes impostos que afetam as pessoas singulares. As famílias de baixos rendimentos pagam proporcionalmente mais em impostos indiretos. Toda a gente conhece a regressividade fiscal do IVA, dos impostos especiais sobre o consumo. A propósito dos impostos especiais sobre o consumo, que não é o tema da minha apresentação de hoje, mas gostaria também de dizer que as intenções, os intuitos parafiscais dos impostos especiais sobre o consumo são muitíssimo duvidosos. Os impostos especiais sobre o consumo precisam de se justificar constitucionalmente e é preciso haver relatórios todos os anos a justificar o impacto dos impostos especiais sobre o consumo. Ainda há dias vi um relatório da Comissão Europeia acerca da diminuição do consumo de tabaco na União Europeia, que diz que uma das coisas que terá contribuído para a diminuição do consumo de tabaco é o imposto especial sobre consumo, o imposto sobre o tabaco. Mas eu não vi dados sobre isso. Isso parece-me altamente aspiracional. Até porque, como toda a gente sabe, os impostos especiais sobre o consumo assumem que a procura é elástica e, por exemplo, no tabaco a procura é muito pouco elástica. Quem fuma é muito pouco impressionado com o preço do tabaco. A procura também é muito pouco elástica nos impostos sobre os produtos petrolíferos quando as pessoas não têm alternativa. E quando a lógica pigoviana do imposto especial do consumo não funciona. Para já isto é uma lógica pigoviana perversa, porque o custo está no consumidor, não está no produtor. E depois, para que o imposto tenha finalidades extrafiscais pigoviana, é preciso dar a volta toda. Portanto, é preciso que a receita seja alocada ao comportamento que se pretende evitar, e eu não sei se em Portugal porque não há relatórios sobre isso. Mas pronto, foi só andar um bocadinho para o lado, porque esse não é o tema de hoje. Isto também afeta as pessoas singulares. O IVA e os impostos especiais são regressivos por natureza e os impostos especiais sobre o consumo têm que ser constitucionalmente justificados e não são, e eu propunha que fossem anualmente, se não fossem anualmente, pelo menos de 2 em 2 anos, que houvesse um relatório sobre o impacto dos impostos especiais sobre o consumo e sobre a alocação da receita. O IMT sobre a habitação própria permanente cria barreiras à mobilidade residencial e à mobilidade laboral. Os impostos sobre as transações distorcem as decisões económicas. Um bom imposto não tem, idealmente, efeitos distorsivos. Um bom imposto é, idealmente, neutro. E o IMT para a habitação própria permanente é tudo menos neutro. E tem um efeito lock-in, ou seja, as pessoas ficam presas em habitações inadequadas, viola o princípio da consideração fiscal da família. E a recomendação, nomeadamente do relatório Tax by Design, é tributar a posse, a propriedade, em IMI e não as transações. Portanto, alinhado com as melhores práticas internacionais, Portugal devia rever imediatamente a tributação imobiliária segundo princípios de eficiência, reduzir e eliminar progressivamente imposto sobre transações na habitação própria permanente, começar por aí, e compensar por uma tributação progressiva da propriedade. O impacto macroeconómico desta complexidade, segundo dados da OCDE, Portugal tem, como todos sabem, um brain drain significativo, tem
perda de competitividade documentada em rankings internacionais, tenham um tax gap elevadíssimo comparado com países de referência. Por exemplo, a Nova Zelândia reduziu o seu de 8% para 2% depois de simplificar o sistema e demonstrando assim que a simplificação aumenta o cumprimento. As conclusões do Economic Survey da OCDE dizem que o sistema fiscal complexo desincentiva o investimento, que os custos de compliance reduzem a produtividade e que há uma necessidade urgente de simplificação e que as reformas que a própria OCDE propõe podem gerar crescimento adicional de 2,2% do PIB a 10 anos, ao que eu acrescentaria um problema fundamental em Portugal, além da simplificação, que é a previsibilidade fiscal e a reforma da justiça fiscal. Sem previsibilidade e sem justiça fiscal, não há investimento em Portugal, não há confiança no sistema fiscal. É preciso também, como já disse o meu estimado colega de painel, fazer uma transição para um sistema de tributação inteligente, utilizando tecnologias de inteligência artificial que começam a ficar ao nosso dispor, fazer uma simplificação estrutural drástica, eliminar redundâncias, eliminar sobreposições, consolidar os benefícios que são similares, modernizar tecnologicamente, criar uma elegibilidade universal do IRS automático, integrar os sistemas da AT com a Segurança Social e, eventualmente, até com a saúde e fazer processamento em tempo real, e isto está ao nosso alcance porque as tecnologias de inteligência artificial vão permitir isto, se não permitem já, vão permitir muito rapidamente. É preciso rever a tributação imobiliária, criar maior progressividade efetiva do sistema e focar-se na simplicidade, na transparência, na previsibilidade do sistema. A maior progressividade efetiva do sistema faz-se através da racionalização do sistema de benefícios fiscais. Repito, a proliferação das deduções fiscais cria oportunidades de planeamento fiscal que beneficiam desproporcionalmente contribuintes com maior capacidade económica para aceder à consultoria especializada. Gera regressividade factual num sistema que é desejavelmente progressivo. As deduções ao rendimento coletável têm um valor crescente com a taxa marginal aplicável. Os créditos fiscais têm um valor uniforme, independentemente do escalão. Se nós fizermos esta transição das deduções à coleta para créditos fiscais, esta alteração estrutural pode promover maior equidade vertical no sistema. Se eliminarmos regimes excepcionais, tratamentos preferenciais, e o problema é, obviamente, político, o problema é político, toda a gente sabe isto não é difícil de perceber, o problema é claramente político. Se eliminarmos a fragmentação normativa com os múltiplos regimes especiais que existem em Portugal, compromete, fere de morte a progressividade. É preciso fazer consolidação legislativa para reduzir as oportunidades de elisão fiscal. É preciso reduzir o tax gap. É preciso aumentar a cobrança da receita fiscal através de maior simplicidade. Há evidências empíricas que demonstram uma correlação negativa entre a complexidade e o cumprimento fiscal. E maior compliance voluntário reforça a progressividade efetiva. A Estónia, com a reforma e-tax, é um caso internacional bem-sucedido. A Nova Zelândia, com o seu Transformation Program, é outro caso bem-sucedido, do qual, destes dois casos, nós podemos tirar lições. As lições são simplificar antes de automatizar, reforma integral é mais eficaz do que fazer ajustes incrementais e focar-se na experiência do utilizador. É possível fazer esta reforma em Portugal. São reformas que têm que se fazer faseadamente, são reformas incrementais, mas consistentes, aprendendo em cada fase. Numa fase 1, uma fase que dá ganhos rápidos, expandir imediatamente a elegibilidade do IRS automático, eliminar imediatamente as deduções redundantes ou de baixo impacto e fazer um projeto piloto de integração de sistemas, por exemplo, em Coimbra.
Na fase 2, fazer as reformas estruturais, implementar crédito fiscal universal, integração de regimes especiais existentes e a proposta legislativa para a reforma da tributação imobiliária. E na fase 3, consolidar um sistema inteligente totalmente operacional, 90% dos contribuintes com processo automático, avaliação e ajustes constantes baseados em resultados. Se nós, mais uma vez, olharmos para a experiência internacional, o Return on Investment é de 15:1 na Estónia, na reforma fiscal digital, e na Nova Zelândia houve uma redução de 70% dos custos de compliance. Projeta-se para Portugal um investimento em modernização tecnológica essencial, mas um retorno rápido através de redução de custos administrativos, aumento de compliance, maior eficiência, e a OCDE estima um potencial de crescimento de 2% do PIB, 2,2% do PIB em 10 anos com reformas. Mais uma vez, o princípio económico subjacente a esta reforma devia ser: simplificação gera ganhos de eficiência superiores aos custos, redução de deadweight, losses de complexidade, libertação de recursos produtivos. Naturalmente que há resistências, a maior parte das resistências são políticas, não podemos ser ingênuos, é preciso desenhar estratégias para mitigar resistências, desde logo nos profissionais fiscais, redução de mercado, é preciso criar programas de reconversão para consultoria, nos fornecedores de software obsoleto, criar parcerias para o desenvolvimento do novo sistema, nos grupos políticos, na resistência legislativa, construções de consenso técnico transpartidário, e na administração fiscal, que terá alguma resistência à mudança, formação intensiva, modernização das carreiras. Estas são metas de eficiência para 2030, reduzir as deduções de 542 para as aproximar da média da OCDE 76, aumentar a elegibilidade automática do IRS para 90% e o tempo de compliance pelo menos para 1 hora, reduzir o tax wedge, melhorar o ranking de competitividade fiscal e reverter o brain drain através de um sistema mais simples e justo, aumentar a satisfação dos contribuintes, reduzir significativamente o tax gap e diminuir os custos administrativos, convergindo com as melhores práticas. Quais são as condições de sucesso, os fatores críticos para a reforma? Pegar na infraestrutura digital existente, Portal das Finanças, Cartão de Cidadão, utilizar o financiamento do PRR, há 500 milhões de euros alocados para modernização administrativa, utilizar a experiência acumulada do IRS automático, há janelas de oportunidade, nomeadamente o atual ciclo político, pode haver algum consenso sobre necessidade de reforma e há consenso técnico sobre necessidade de reforma e há grande pressão competitiva internacional. Não esquecendo, para terminar, que estamos num congresso luso-brasileiro, há aqui também possibilidades, oportunidades de cooperação bilateral, porque nós enfrentamos desafios comuns, Portugal e o Brasil. A complexidade excessiva dos sistemas fiscais é um desafio comum, os elevados custos de compliance, a necessidade de modernização digital, o combate à evasão fiscal, tudo isto são desafios comuns a Portugal e ao Brasil. Portugal tem a experiência do IRS automático, o Brasil tem avanços na nota fiscal eletrónica, ambos têm desafios de federalismo, embora a títulos diferentes, e de harmonização a títulos diferentes. Há e podem-se desenvolver ainda mais grupos de trabalhos conjuntos sobre simplificação fiscal, intercâmbios de boas práticas, de que é exemplo este congresso de hoje, desenvolvimento de padrões comuns para o espaço lusófono e facilitação de mobilidade profissional através de acordos fiscais. Foi uma proposta impossível, notas para uma proposta impossível, que visa contribuir para um sistema tributário mais justo, global, inclusivo, alinhado com os objetivos deste novo 9º Congresso Luso-Brasileiro. Muito obrigada pela vossa atenção e até breve. Bom, muito obrigado aos oradores e passamos para o próximo painel ou temos tempo para as perguntas? Temos? Alguma pergunta que alguém queira fazer? Eu tenho aqui
Pode, por favor. Não, é só uma pequena dissonância em relação às contribuições da Segurança Social. Portanto, nós estamos aqui num congresso organizado por associações profissionais, sindicatos, e embora clarificar que as contribuições para a Segurança Social é uma parte do nosso salário que, num determinado tempo histórico, a seguir à Segunda Guerra Mundial, os trabalhadores decidiram socializar. E, portanto, não confundir na Segurança Social o sistema contributivo do sistema não contributivo. Há um sistema não contributivo que é financiado através de impostos, mas relativamente às contribuições dos trabalhadores, sejam os 11% retirados diretamente do salário, seja as 23,5%, que é a contribuição patronal, é uma componente do nosso salário. É depositada numa conta individual do trabalhador na Segurança Social e serve para financiar reformas, baixas, eventuais situações de desemprego. E, portanto, qualquer reforma que possa acontecer nesse sentido, bom, só poderá passar pela devolução dessa componente. Isto é, vamos admitir uma hipótese extrema de acabar com a contribuição patronal para a Segurança Social. Bom, é uma possibilidade, mas então esses 23 têm que ser devolvidos integralmente aos trabalhadores, porque é uma componente salarial, não é um imposto que é pago pelas empresas, é uma parte do salário que foi socializada ou mutualizada, como se quer. Uma segunda questão, mais também filosófica, não é? Falou-se da questão da inteligência artificial, esta revolução tecnológica, não é? E a pergunta que eu deixarei no ar é, da mesma forma como a Revolução Industrial do século XVIII implicou uma revolução completa das instituições, que estavam completamente desadequadas à nova realidade técnica e económica que decorre da Revolução Industrial, se não estará já à vista uma necessidade semelhante de termos uma revolução completa das nossas instituições face a uma alteração completa do paradigma tecnológico, porque a mim não me preocupa absolutamente nada que a inteligência artificial venha trazer benefícios do ponto de vista da produtividade, e é de facto o que está em cima da mesa. Agora, manifestamente, o sistema atual não garante que esses benefícios sejam repartidos pela sociedade, e daí a preocupação com os postos de trabalho e, portanto, daí a necessidade de, eventualmente, vislumbrarmos uma mudança estrutural das instituições para que possam estar à altura desta revolução que está aí à vista de todos. Muito obrigado. Eu vou agora aqui lançar uma, já que estamos no Congresso Luso-Brasileiro, em relação aos acordos de dupla tributação, para evitar a dupla tributação e a cooperação entre as administrações fiscais. Isso interfere nessa questão de reforma de IRS, na visão de vocês? Pode, por favor. Em cima? Está bem. Isso. Portanto, em relação às contribuições para a Segurança Social, eu não discordo. Portanto, o que eu quis salientar é que é uma forma de tributação do rendimento. A narrativa, por razões políticas, por razões de sobrevivência política de um programa progressista, foi vender isto como as contribuições do trabalhador que lhe pertencem e que esse trabalhador vai receber no fim da vida, mas que na realidade estão a ser pagas para os beneficiários no presente. Portanto, há transferências diretas. E se você for ver o pensamento, por exemplo, de Roosevelt, quando criou o Programa de Segurança Social dos Estados Unidos, é exatamente esse. Ele estava preocupado que os republicanos lhe dessem cabo do Programa de Segurança Social. Ele queria criar um programa público que sobrevivesse 80 anos ou 90 anos, como sobreviveu. E, portanto, a narrativa é muito importante. É muito mais difícil acabar com este programa, mas, embora haja tentativas, por exemplo, de o privatizar, que me parece, por exemplo, defendidas pela atual Comissária Europeia, e que parece-me que estão em curso. Portanto, já uma parte do fundo está aplicada em ações. Portanto, há tentativas para mudar esse sistema, naturais ao debate político. Para si,
ao exigir de volta essas contribuições, está a dizer o dinheiro é meu, não é? E, portanto, está convencido dessa narrativa. Mas que é um imposto, e é um imposto sobre o rendimento. E é essa a minha mensagem. Portanto, grande parte da tributação é direta e é sobre o rendimento dos indivíduos. Em relação à sua pergunta, os acordos de tributação e os acordos intergovernamentais têm-se feito com algum voluntarismo e criam problemas, às vezes, dramáticos. E, por exemplo, nós tivemos o caso dos residentes não habituais aqui em Portugal, em que, após vários anos de negociações, a Suécia e a Finlândia denunciaram esses acordos e fizeram bem. E nós também temos situações em que vemos alguma evasão fiscal aqui em Portugal e que me parece que, não havendo entendimento, a solução é denunciar esses acordos e utilizar a Convenção de Viena para repor o equilíbrio. Muito obrigada. Mais alguma questão? Vou fazer aqui a última. No entender dos nossos oradores, que reformas seriam mais urgentes nesse regime do IRS português para garantir o maior equilíbrio entre arrecadação e justiça? Para cada um de vocês, em uma palavra. Que reformas seriam urgentes, a mais urgente no regime de IRS português para garantir maior equilíbrio entre arrecadação e justiça? Para mim era atuar sobre os benefícios fiscais. A palavra de ordem seria atuar sobre os benefícios fiscais e procurar, de facto, bases de incidência mais compactas e com menos exceções e menos regimes especiais. Muito obrigada. Impressionante o número de deduções que a doutora Eva acabou de mostrar, que de facto é incomportável, julgo. Doutora Eva. A minha ia ser simplificar, como o Sr. Professor já usou, a minha vai ser previsibilidade. Muito obrigada. Doutor? A minha reflete o que me parece o problema social mais grave do presente em Portugal, que é o problema habitacional e o problema demográfico, e, portanto, o IRS tem que ser capaz de responder a problemas prementes sociais, e esse é o mais premente de todos. Isso significa apoios à natalidade e apoios às famílias novas para terem a sua própria habitação. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Muito obrigada aos oradores. Bom, então, como combinado, nós vamos à segunda parte deste tema, tributação do rendimento individual. Ao primeiro painel, eu agradeço em nome das entidades organizadoras deste congresso. Antes de anunciar os palestrantes, eu gostaria de orientar os congressistas que, se quiserem servir de água e café, que, por gentileza, utilizem a porta superior deste auditório para acessar o lobby. Como ontem, nós não faremos uma pausa entre um painel e outro. E agora